Nesses últimos dias do ano, muita gente fica mais melancólica, pensando no que deixou de realizar, nas promessas para o ano que chega. Convidamos para a entrevista ao vivo de hoje a consultora familiar Cássia Rodrigues. Vamos saber como entrar em 2009 de forma mais positiva. Se você tem perguntas, ligue para a nossa produção. O telefone é o 3331-9046. Boa tarde, Cássia, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Que bom. Prazer é nosso. Por que isso acontece, né? Essa sensação de tristeza, melancolia, bem agora no final do ano? É um momento de virada, né? Final do ano só serve para contar de novo o tempo, para nós nos organizarmos, só para isso que serve. Só que essa melancolia é muito benefício dos meios de comunicação. Nesse período de dezembro, final de novembro, todas as cidades estão enfeitadas, até cheia de lâmpada. E isso vai criando dentro de você um quê de família, um quê de você estar junto da sua família, um quê de você estar junto daquelas pessoas que você ama. Só que é um momento também de reflexão. O que vai acontecer? Você vai estar junto de quem você ama e de quem você teve problema o ano todinho. E como enfrentar essas pessoas? Como você tirar suas máscaras que você guardou todo ano e não deu conta? Então, esse momento, o meio de comunicação, ele valoriza muito. Tanto que final de ano, dezembro, é um caos. Você ia ao shopping fazer uma compra. O shopping você não encontra mais vagas. Mas por quê? Por que deveria ter isso? Deveria ser de harmonia, mas muitas vezes é mais de melancolia, porque tem uma depressão sazonal, depressão que acontece em períodos específicos da vida. Por isso que acontece uma melancolia maior em algumas pessoas, mas é porque já estavam com algum problema antes. Não acontece com... Isso é efeito das promessas não cumpridas, então? Exatamente. Nós adiamos sempre, né? Nós, seres humanos, principalmente nós latinos, nós temos a tendência de adiar. Não, vou fazer amanhã, vou começar a segunda dieta. Ah, não, hoje é domingo, vou comer aquela lasanha, aquele macarrão, amanhã eu começo. Chega amanhã, você não dá conta, porque você não teve força de vontade. Você não colocou em ação a sua motivação. Porque motivo sem ação não é nada. Você vai ter a motivação de emagrecer, mas você não faz um plano. Nós precisamos de um plano. Nós precisamos de pegar aqueles conceito da economia, de planejamento estratégico e colocar na nossa vida. A gente precisa de um plano, a gente precisa de uma meta, a gente precisa de um objetivo e trazer daquele conceito grande, o conceito macro, para o conceito pequenininho. Por que os terapeutas agem muito nessa época? Porque é um período onde eles vão colocar para as pessoas aquele plano que ela não dá conta. Então, é um momento de reflexão. A gente precisa fazer da virada de um ano um momento de reflexão, mas anotando, colocando no papel, tem uma agenda. Faça uma agenda. A gente não tem hábito de anotar as coisas e tudo que não anota fica no plano do esquecido. A gente não dá conta de rever. Então é necessário rever o que você escreveu no papel. Assim a pessoa daria a volta por cima e entraria com o pé direito no ano de 2009. Direito, esquerdo, né? Porque o Brasil é exatamente isso que eu ia falar, muito místico. Okay. O pé direito não vai caracterizar nada se você não tiver um papel escrito do que você quer fazer no ano de 2009. Então não adianta fazer também muita promessa, né? O que se recomenda nessas promessas aí para começar 2009? Separar o que é viável do que é inviável. Se eu estou com 50 quilos acima do peso, eu não vou conseguir emagrecer 50 quilos em um ano. Talvez em um processo longo. Mas se eu estou com 10 quilos acima do peso, talvez eu consiga. Então, transformar primeiro o que é viável do que é inviável. Eu quero fazer um curso de inglês. O que eu vou fazer? Eu tenho que começar primeiro a procurar o local que eu quero estudar. Separar um tempo para eu estudar. Separar a verba. Então, é sempre colocando em planos de ação. Só isso. Cássia, tem uma pergunta de um telespectador. O Ellerton, de Vitória, pergunta se vestir branco, acreditar nessas crenças de fim de ano pode melhorar o astral na virada? Eu creio que branco, preto, verde, cor de abóbora, todas essas cores são cores dadas por Deus, é do arco-íris. Não acredito na mágica do branco não, sabe, Torinho? Okay. Não consigo acreditar, mas eu acredito na ação. Se você botou branco e você começou a acreditar que foi o branco que te gerou aquilo, aí a pessoa... Vai ser o branco. Vai ser o branco. Okay. Ou então a calcinha amarela, ou então uma fitinha no braço. Ou comer lentilha. Ou comer lentilha, ou aqueles grãozinhos que todo mundo separa para ter dinheiro. Vai botar na sua carteira romã, botar grãos de romã, tem um mito também disso. Botar na sua carteira não sei quantos carocinhos do romã e não vai trabalhar, não. Só quer dizer que então que a fé move montanhas. A pessoa tem que ter fé no que vai fazer. Eu creio que tem que ter fé mais ação. Ok. É preciso fé. Hoje a gente já sabe que os médicos da alegria trabalham com a fé das pessoas, com placebo, com o efeito do acreditar, do agradar a eles. Mas a gente precisa da ação. Sem ação, a fé não move a montanha. Sabe? Não adianta. Primeiro até para orar. Para orar você precisa oração. Ora mais ação. E juntando as duas palavras da oração. Okay. Eu acredito demais em Deus, mas eu acredito que Deus não é um Deus protetor que vai ficar lá de cima falando assim, você vai conseguir, vai cair na sua cestinha 1 bilhão nesse final de ano.
Eu acredito que Deus vai abrir as portas, sim, mas eu acredito também que depende da gente andar. Se a gente não andar, nada vai acontecer na nossa vida. Vamos dar dicas assim mais específicas, né? Por exemplo, no amor. Muita gente agora no final do ano fica preocupado, né? Quero encontrar o grande amor em 2009 ou de repente a relação que está não está legal. Como agir para que não atrapalhar tudo no ano que vem? E você falou uma coisa fantástica. Tem gente que afasta os amores ao invés de trazer. Ela está tão doente da alma que ela tem tanto medo que o amor chegue até ela e o que acontece? Ela acaba afastando as pessoas que vão trazer para ela. Então a dica real é a primeira coisa, é autoconhecimento. Ninguém sem um autoconhecimento, sem saber quem eu sou, sem saber das minhas fragilidades, das minhas fortalezas, que todos nós temos coisas fortes e coisas fracas dentro de nós. Saber aquilo que é fraco e melhorar. Se eu sou forte em alguma coisa, que eu distribua que eu sou forte em outras pessoas. E o que eu sou fraco, eu tenho que buscar o autoconhecimento, buscar melhorar, crescer como ser humano, para que as pessoas tenham que fazer a seguinte pergunta: eu me apaixonaria por mim? Eu sou o tipo da pessoa que, se eu tivesse afim de alguém, esse alguém seria eu? Olhar para você mesmo. Exatamente. Eu daria conta de ficar comigo 1 ano, 2 anos, 10 anos? Porque às vezes nem a própria pessoa aguenta ela, que ela não aguenta ficar sozinha com ela. Ela precisa estar sempre no meio de gente. Então é uma reflexão. Eu acho que o período do final do ano serve para você ter uma reflexão. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu tenho que melhorar? Para onde eu vou? Se seja o exemplo do inglês, eu preciso, em primeiro lugar, de verba. Segundo lugar, separar um tempo na minha agenda. E terceiro lugar, é fazer uma matrícula num curso de inglês. Porque se eu não tiver 3 atitudes, nada vai acontecer. E tem que ir até o final também nesse curso de inglês, né? Exatamente. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho com a dona Irani de São Pedro. Ela ligou para a gente e disse que há 1 ano assassinaram o irmão dela e ela ainda continua muito triste. Acontece muito também, né, das pessoas que perderam alguém nessa época do ano ficarem muito chateadas, né, nesse fim de ano. Exatamente, porque 1 ano ainda é o período do luto, né? Ela ainda nem saiu do período do luto. É esperado o sofrimento máximo nesse primeiro ano de morte, de separação. Depois a pessoa vai acostumando, não é que vai deixar de gostar da... A saudade, essa palavra brasileira, vai existir até o último dia que a gente estiver na Terra, que a saudade é uma coisa que fica. Só que a gente vai acostumando, a gente vai caindo numa rotina de acostumar com a saudade. E nós precisamos entender que o momento de final do ano é um momento familiar, é o momento que você vai passar com a sua família. Natal, todo mundo, os bares todos fecham em Vitória, todos os lugares. Aí você tem que ficar dentro de casa e vai dar saudade mesmo, é normal. Agora, se ela, por exemplo, uma pessoa que já perdeu há 10 anos, alguém ainda chora copiosamente essa dor, é porque a pessoa não está bem emocionalmente. Então é preciso essa reflexão. A dona Irani está totalmente normal. Tá, okay. Consultora organizacional e familiar, Cássia Rodrigues, obrigado por essa injeção de ânimo para sairmos de 2008 e entrarmos em 2009 muito melhores. Que a gente tem um plano, né, Torinho? Sem plano ninguém vai para lugar nenhum. Obrigada, Ação Cássia. sempre. Ação sempre. A agenda